Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Macabeus, nos capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Macabeus 5. Ora, ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito, e, tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó, que vivesse entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto de Acrabatã, infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Bim, armadilha e perigo para seu povo, por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo, sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrabaldes e voltou depois à Judéia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas, que habitavam seu território, com a intenção de exterminá-los, mas estes se refugiaram no forte de Datema. E enviaram uma mensagem a Judas e a seus irmãos, nestes termos: as nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Preparam-se para vir tomar a fortaleza, em que nos achamos refugiados. Timóteo chefia suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobi, levaram consigo suas mulheres, seus filhos e seus bens e mataram, lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo essa carta, eis que chegam outros da Galileia, com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas. Dizendo: congregaram-se contra nós nações de Ptolemaida, de Tiro, de Sidônia, e de toda a Galileia das nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia, para deliberar sobre o que se deveria fazer em favor dos irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe homens e põe-te a caminho para livrar teus irmãos da Galileia. Para guardar a Judéia deixou ali José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, à frente do resto do exército. Com esta ordem, governai este povo e, até nossa volta, evitai toda luta com os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens, para se dirigir a Galileia, e a Judas 8.000, para ocupar a terra de Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galileia e sustentou muitos combates, esmagando diante dele as nações, as quais perseguiu até as portas de Ptolemaida. Perto de 3.000 gentios caíram e ele se apoderou de seus despojos. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judéia os judeus que se achavam na Galileia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que eles possuíam. Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o Jordão e andaram 3 dias pelo deserto. Encontraram os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade. Dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bosra e Bosor, em Alema, em Casfor, em Maquede, e em Carnaim, todas elas cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações, apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bosor de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio de espada todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite partiu e atacou a fortaleza.
No entanto, ao romper do dia, seus homens, erguendo os olhos, viram uma multidão incalculável carregando escadas e máquinas para escalar de assalto a fortaleza, e começando já o ataque. Enquanto a cidade erguia um clamor, misturado ao som da trombeta e um ruído formidável, viu Judas que o ataque estava começado. E disse a seus homens: Pelejai hoje por vossos irmãos. Separou-os em 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando a trombeta e erguendo preces em alta voz. O exército de Timóteo conheceu que era Macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram nesse dia 8.000 homens. Judas voltou-se em seguida para Alema. Dali continuou e apoderou-se de Casfor, de Maquede, de Bozor e das outras cidades de Galaade. Depois de tudo o que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército, acampou do outro lado da corrente, defronte de Rafom. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição, e vieram-lhe dizer: todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários árabes, e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-lo, para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo, por sua vez, aos oficiais de seu exército: se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, nós não lhe poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, nós atravessaremos e teremos vantagem sobre ele. Ora, logo que chegaram à torrente, Judas pôs ao longo do rio os escribas do povo, com a seguinte ordem: não deixeis ninguém se instalar aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar, e todo o povo o seguiu. Os gentios foram derrotados aos seus olhares, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo, com todos aqueles que ali se achavam. Carnaim foi assolada e não pôde mais resistir a Judas. Este reuniu todos os judeus da terra de Galaade, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Éfron, cidade muito grande e bem fortificada, que se achava no caminho da volta. Não se podia contorná-la nem pela direita, nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz. Atravessaremos vossa terra, para irmos à nossa, e ninguém vos molestará, apenas passaremos, mas eles não lhes quiseram abrir o acesso. Então Judas ordenou que cada um em seu posto se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois, durante todo o dia e toda a noite assaltaram a cidade, e esta caiu em suas mãos. Passaram a fio da espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima dos seus cadáveres. Depois a caravana passou o Jordão, para chegar à grande planície, em frente a Betsã. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegassem à terra de Judá. Escalaram a montanha de Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos, por terem voltado em paz, sem que ninguém dentre eles tivesse sucumbido. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas, e seu irmão Simão na Galiléia diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias, e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também nós célebre o nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças, que eles tinham consigo, e foram contra Jânia. Mas Gorgias saiu com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judéia,
Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel, e foi grande a derrota do povo. Isso porque não haviam escutado Judas, supondo que mostrariam seu valor. Mas não pertenciam à raça desses homens, a quem era dado salvar Israel. O valoroso Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde penetrava seu nome. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul, abateu Hebron e seus arrabaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia pereceram alguns sacerdotes no combate, por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travar em combate. Judas voltou para Azote, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá. 1 Macabeus 6. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade, com a finalidade de tomá-la e pilhá-la, mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir e ele teve que voltar de lá, para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que, na Pérsia, um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas. E que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças com armas e tropas e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar, em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Betsur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado, atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido à sua expectativa. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar, e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: o sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair e a que desolação fui eu reduzido até o presente, eu que era bom e querido no tempo de meu poder? Mas agora eu me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes da Judéia que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Ele chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu o regente de todo o seu reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto, e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para sua realeza. O rei Antíoco morreu ali no ano 149. Por sua vez soube Lísias que o rei havia morrido e elevou ao trono seu filho Antíoco que ele havia educado desde a infância, e a quem ele dera o nome de Eupator. Nesse ínterim, os ocupantes da cidadela importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano, para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a cidadela e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150, e construíram balistas e máquinas. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram. E correram ao rei para lhe dizer: até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos?
Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros, eles cercam a cidadela. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da cidadela, para serem senhores do templo e da cidade, e fortificaram Betsur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males e tu não poderás mais detê-los. A estas palavras o rei se encolerizou e convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários. E seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam defronte a Betsur, onde combateram por muito tempo. Abandonando a cidadela, veio Judas estabelecer-se em Bet-Zacara, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacara. As forças se prepararam para o combate, e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes suco de uvas e de amoras para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça, e 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um achavam-se também valentes guerreiros, que combatiam lá em cima, e, finalmente, seu condutor indiano. O restante da cavalaria, colocada de um lado e de outro, nas duas alas, manobrava cobrindo as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu, como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra na planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha, e 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Eleazar, cognominado Avaram, viu que um dos elefantes estava armado com um couraçado real e ultrapassava todos os outros. Projetou então salvar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção, para o meio da falange, matando a direita e a esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Meteu-se debaixo do elefante e, tomando posição abaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre ele, e ele morreu ali. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judéia e ao monte Sião. Fez igualmente a paz com os habitantes de Betsur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuarem ali, pois era o ano sabático. Assim o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas, guindastes para lançar fogo ou pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas, para se oporem aos seus inimigos, e combateram por muito tempo. Todavia faltavam víveres nos celeiros, por ser o 7º ano e todos os que se achavam refugiados na Judéia, para fugir dos gentios, haviam esgotado o resto da reserva. Restavam afinal poucos homens para a defesa do templo, atingidos como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para sua casa. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza.
Tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: nós nos vamos enfraquecendo aqui dia por dia, temos poucos víveres, e o lugar que sitiamos é forte, enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino. Estendamos a mão a esses homens e façamos paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que nós abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que a aceitaram. Sob a palavra do juramento feito pelo rei e os generais, abandonaram a fortaleza. O rei subiu o monte Sião e visitou as fortificações, mas quebrou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida, partiu a toda a pressa, recuperou Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade, atacou-a e tomou a cidade à força. 1 Macabeus 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e, com alguns companheiros, alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lísias para conduzi-los a ele. Soube o rei e disse: não me mostreis a sua face. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nestes termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora, um homem que possua tua confiança e que venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Baquides, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei, enviou-o. Com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá com um forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, estes não lhes deram ouvido. Houve todavia um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Baquides, com palavras de justas reivindicações. Estes assideus, que eram os mais benquistos em Israel, pediam-lhes a paz. Diziam entre si: é um sacerdote da raça de Arão que vem a nós com exército, ele não nos fará mal algum. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: não faremos mal nem a vós, nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Espalharam a carne e o sangue dos teus santos ao redor de Jerusalém, e não havia ninguém para sepultá-los. SL 78,3. O assombro e o terror apoderou-se do povo, porque se dizia: não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e o juramento, que haviam confirmado. Baquides afastou-se de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bezete, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso percorreu ele toda a terra da Judéia, até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país.
Vendo ao cimo que Judas com os seus eram mais fortes e reconhecendo sua impotência em lhes resistir, refugiou-se junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general eminente, que detestava e odiava Israel, com a ordem de exterminar esse povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e a seus irmãos falsas palavras de paz. Que não haja guerra entre vós e mim, chegarei somente com um punhado de homens para te ver, como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para se lançarem sobre Judas. Todavia, Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Cafarsalama. Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor a colina de Sião, e sacerdotes saíram do templo com anciãos do povo, para saudá-lo em espírito de paz, e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Mas ele escarnecia deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém. Jurando em sua ira, se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo, logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa, partiu depois todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram, e, em pé diante do altar e do templo, choraram dizendo: Fostes vós que escolhestes esta casa, para que se invoque nela vosso nome e para que ela seja uma casa de súplicas, de orações pelo vosso povo. Tomai vingança desse homem e de seu exército, e que eles caiam sob o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfemias e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Beteron, onde um exército sírio se lhe ajuntou. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e começou a rezar nestes termos: Quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram, apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo exterminai hoje este exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou vosso templo, e julgai-o segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus perseguiram-nos todo o dia desde Adasa até Gazara e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores, para cercar os fugitivos. Estes voltaram de encontro a eles e caíram todos sob a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se de seus despojos e haveres, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera, e suspenderam-nas à vista de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. 1 Macabeus 8. Pela voz da fama soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados, e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combates, suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado. Como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem e, como, por sua sabedoria e longanimidade, eles haviam conciliado todo o país. Por mais que ele fosse afastado deles. Filipe Perseu, rei dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o Grande, rei da Ásia, lhes tinha movido guerra com 120 elefantes, cavalaria, carros e um numeroso exército, mas havia sido aniquilado por eles.
Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto a ele e aos seus sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território. Arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que eles deram ao rei Eumenes. Os gregos haviam querido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam. E enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número, arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país, destruiu suas praças fortes e os reduziu à servidão, que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas, que lhes haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção a seus amigos e aliados, estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes e todos os que ouviam pronunciar seu nome, temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam, eram exilados, engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura, para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo onde, cada dia, 320 conselheiros discutiam assuntos do povo, para governá-lo bem. Cada ano confiavam a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas a Eupolemo, filho de João, filho de Acos, e Jasão, filho de Eleazar, e enviou-os a Roma, para estabelecer amizade e aliança com eles. Pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo-o à escravidão. Dirigiram-se eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entraram no Senado, onde disseram: Judas Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram a vós, para concluir aliança e paz, e para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou aos romanos e eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletas de bronze e enviaram a Jerusalém, para ali ficar como memorial da paz e da amizade de sua parte. Felicidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar. Longe deles esteja a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados em todo o império, o povo judeu tome as armas por sua vez, conforme o permitirem as circunstâncias e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a vontade dos romanos. Os judeus observarão esses contratos sem receber nada. Por outro lado, se for o povo judeu o atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles conforme as circunstâncias o indicarem. E não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, conforme a vontade de Roma, e esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que nós lhe escrevemos, porque fizestes pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhes faremos justiça e vos combateremos, por terra e mar. 1 Macabeus 9. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército e resolveu enviar pela segunda vez Baquides e Alcimo à terra de Judá, com a ala direita de suas tropas. Estes tomaram o caminho que leva a Galgala, e acamparam em frente de Mesalô, no distrito de Arbelas. No primeiro mês do ano 152 colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berzete com 120.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elassa, e 3.000 homens de Escol estavam com ele.
Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos, e ataquemos o inimigo, talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviavam disso, dizendo: Nós não poderemos, salvemos antes nossas vidas agora. Livre-nos Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército do inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões, os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Baquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Baquides se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército, e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o sopé da montanha. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e dos seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado, e, tanto de um como de outro lado, caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão levaram Judas, seu irmão, e enterraram-no no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando o luto por vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel? O resto das façanhas de Judas, de seus combates, de seus feitos heróicos e atos gloriosos não foram escritos. Eles são, com efeito, por demais numerosos. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias dominou também uma grande fome, e todo o país passou para o inimigo com eles. Baquides escolheu homens ímpios, para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Baquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal, que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele, para opor-se a nossos inimigos, a Baquides e aos que odeiam nossa raça. Por isso, nós te escolhemos hoje por chefe, para nos conduzires ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Baquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas, advertidos, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram ao deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube o Baquides no dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse ínterim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhe se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Jambri saíram de Medaba, apoderaram-se de João e de tudo o que ele tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Jambri celebravam um grande casamento, e traziam de Nadabá, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João, e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que em grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e seus irmãos na direção dessa,
com tambores, instrumentos de música e uma considerável equipagem. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo, e lançaram-se sobre eles, para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim a boda transformou-se em luto e os sons de música, em lamentações. Dessa maneira os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão, e voltaram à margem do Jordão. Soube o Baquides e, no dia de sábado, avançou com um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: Vamos, peleemos agora por nossa vida, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós. Clamai, pois, agora ao céu, para nos livrar de nossos inimigos, e travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Baquides, mas este se afastou e o evitou. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram, a nado, para a outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás dele. Naquele dia caíram cerca de 1000 homens da parte de Baquides. Este voltou a Jerusalém. Edificou fortalezas na Judéia, e consolidou com densos muros, portas e fechaduras, as fortificações de Jericó, Emaús, Betorom, Betel, Tanata, Faratom, e de Tefon. E colocou nelas guarnições para importunar Israel. Fortificou igualmente Betsur, Gazara e a cidadela, onde ele deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como reféns os filhos dos importantes do país, e os mandou guardar na cidadela de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou ao Cimo a destruição do muro do pátio interior do santuário e, deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-la. Neste instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Baquides essa morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Mas, entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e os seus vivem em paz e descuidados, aproveitemos para chamar Baquides, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo. E ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou mensageiros aos partidários que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Base, no deserto, ergueram as suas ruínas, e fortificarão-se nelas. Logo que Baquides o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judéia. Veio acampar defronte a Bet-Base, que ele sitiou por muito tempo, construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomera e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a dar combates e aumentar em número. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas. Travaram combate com Baquides, que foi derrotado por eles e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Ele os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país, para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel e Jonatas fixou residência em Macmas.
Amanhã dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Macabeus, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Paz e bênçãos a todos.